Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 29 de julho. Eu sou Thaís Herédia e vou deixar você bem informado com o que é mais importante para a economia no Brasil e no mundo. Minha gente, sexta-feira com boa notícia na economia é bom para terminar a semana, né? Pois olha, o Brasil continua criando vagas formais de trabalho. Isso é uma realidade, numa dinâmica diferente que vimos acontecer na saída da crise de 2015, 2016, por exemplo, quando foi a informalidade que saiu na frente. Hoje, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, lembrando, né, que a gente grava o podcast cedinho, logo depois que saímos do estúdio da TV, portanto, não tem como repercutir um dado. Se você me escutar à tarde, você vai falar, essa maluca tá dando um número que ela não sabe. Não tô fazendo isso. O que eu tô dizendo é em cima do resultado do CAGED de ontem, de quinta-feira, que surpreendeu muito, 278 mil vagas criadas em junho, bem acima do esperado. E mesmo a PNAD contínua, que nós vamos conhecer hoje, já vem mostrando uma recuperação forte da formalidade, mesmo que a informalidade continue saindo na frente. Portanto, temos sim uma recuperação no mercado de trabalho. Daqui a pouquinho vou explicar melhor por que isso está acontecendo. Olhando para o setor público, as contas do governo federal estão no azul. 14 bilhões de reais de superávit em junho, dados apresentados pelo Tesouro Nacional ontem, e com o lucro surpreendente da Petrobras, aquele que já foi criminoso, já foi um abuso, agora, com a distribuição bilionária de dividendos aos acionistas, com o Tesouro Nacional primeiro da fila, não só o governo vai conseguir cobrir todas as despesas a mais da PEC dos benefícios, como vai sobrar algum para, quem sabe, dar ao ministro Paulo Guedes uma chance real de terminar o governo com superávit primário no setor público consolidado, contando tudo, governo federal, estatais, estados, municípios e a Previdência, contando tudo no azul. E se isso realmente acontecer, aliás, essa possibilidade foi dada ontem também como muito provável pelo secretário do Tesouro, se isso acontecer, vai ser a primeira vez desde 2013 que o Brasil apresenta esta conta. Peraí que a lista não acabou não, olha só, a Petrobras reduziu de novo o preço da gasolina, a segunda vez em menos de 10 dias, e quem ajudou e contribuiu nessa conta foi a queda do PIB dos Estados Unidos. Ontem nós tratamos disso aqui também no episódio, a expectativa para o resultado do PIB era uma expectativa positiva, o resultado veio muito ruim, de uma estimativa de uma leve alta no segundo trimestre, apareceu uma queda de quase 1% no segundo tri, acionando aquele entendimento de 2 trimestres seguidos configuram uma recessão técnica. Isso jogou o dólar para baixo e corroborou com o ambiente, com a matemática do cálculo do preço dos combustíveis para a redução da gasolina. No episódio de hoje, eu já passei aqui por essa lista de boas novas. Vou falar um pouquinho do benefício de cada uma, tem participação especial hoje aqui do Sérgio Vale, vou colocá-lo aqui em vários momentos com vocês para ajudar nessa compreensão, mas vou trazer também um custo, um contraponto deste cenário. Aliás, promessa feita há alguns dias, há algumas semanas, aqui por mim e Priscila Yazbek, nós vamos tratar da queda contínua para um patamar muito preocupante dos investimentos públicos em infraestrutura, num levantamento exclusivo feito para o Money. Vamos começar? Vou começar tratando aqui, minha gente, do resultado da Petrobras e vou juntar a Vale nesse combo, porque elas são as duas maiores empresas do Brasil e da Bolsa Brasileira, divulgaram ontem, depois do fechamento do mercado, os seus balanços de segundo trimestre. A Petrobras foi muito bem, obrigado, e a mineradora teve que aguentar o tranco da queda do preço do minério no mercado internacional. A Petrobras teve um lucro de pouco mais de 54 bilhões de reais e a receita aumentou mais de 54% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Mais de 170
bilhões de reais de receita. Os dividendos que serão distribuídos pela companhia, inclusive antecipando o resultado do final do ano, usando reserva de lucros que a companhia faz, serão de quase 88 bilhões de reais, recorde para a Petrobras, dá mais de R$ 6,70 por ação. Como eu disse na abertura, o Tesouro Nacional ali na frente, na fila, vai levar 32 bilhões de reais. Já falamos mais sobre isso, vamos passar rapidamente pelo resultado da Vale. A Vale teve queda no lucro, queda na receita e, portanto, vai distribuir pouco dividendo, quer dizer, pouco, né? Na comparação com a Petrobras é bem pouquinho. Contra os 88 bi da Petrobras, quase isso, os dividendos da Vale vão passar um bocadinho de 16 bilhões de reais. A maior explicação aqui foi a queda do preço do minério de ferro, que explodiu em 2021 e agora volta, continua tendo muita volatilidade, mas caiu bastante e isso tem um impacto direto no resultado da Vale. Falando aqui sobre a Petrobras e a importância desses dividendos para as contas públicas, nós já sabemos que o Brasil estava esticando e puxando o orçamento para entender como pagar o custo da PEC dos benefícios e de outros que foram criados pelo governo, que chega a quase 58 bilhões de reais. Estava faltando dinheiro, né, para além de toda a receita que o governo já tinha contado. Então, quando chega esse resultado dos dividendos, bem acima do que o governo esperava, acaba sobrando um dinheirinho. Pois bem, esse foi um dos temas da conversa de hoje com o nosso especialista CNN em economia, o Sérgio Vale, e eu quis tratar com ele o seguinte: hoje esse quadro fiscal do governo federal é muito bom, mas ontem apareceu uma ponta de problema. O ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, deu liminar ao estado de Alagoas para interromper, suspender o pagamento das suas dívidas à União e outros órgãos com os quais o Tesouro Nacional mantém uma garantia, porque tem queda de arrecadação do ICMS e isso colocou as contas do Estado em problemas. Essa liminar já tinha saído, inclusive, para o Maranhão. E eu quis saber do Sérgio Vale exatamente esse contraponto entre termos um governo federal que vai provavelmente apresentar o primeiro resultado de superávit primário desde 2013 e os estados pedindo ajuda ao Supremo Tribunal Federal para dar conta de lidar com o impacto das medidas para o seu orçamento, a sua gestão. Vamos ouvir o Sérgio. Isso era esperado, né? A gente discutiu algumas vezes aqui que a decisão do governo em mexer na tributação de ICMS, da forma como foi feita, na intensidade que foi feita, ia prejudicar muitos estados e não ia demorar muito para judicializar, como a gente está vendo agora. A opção mais interessante era usar os recursos dos dividendos das empresas, da Petrobras especialmente agora, né, para eventualmente ajudar a população distribuindo renda, como de fato está acontecendo agora. O governo quis usar diversos instrumentos, usou o instrumento errado de longo prazo para atacar uma questão de curto prazo, que é a ICMS dos estados. Era natural que a gente fosse ver isso acontecer. Acho que não vai parar por aqui, a gente vai ver outros estados fazendo isso e essa guerra em relação ao ICMS não acabou. Pois bem, está aí colocado então o problema para frente, né? Porque, como já dizia o Barão de Itararé, as consequências sempre vêm depois. Olha, vamos entregar aqui para vocês o prometido. Trazemos agora um levantamento exclusivo feito pela Go Associados, pelo economista Lucas Godoy, sobre a trajetória que tem acontecido com o investimento público no Brasil. O investimento público está em queda desde 2013, esse mesmo marco, né, que vamos trazer aqui para falar, que trouxemos aqui para falar do superávit primário, desde aquele ano que o investimento público está em trajetória de queda. Ele saiu de cerca de 4% do PIB em 2012 para o patamar de 2% em 2021, dado consolidado do ano. O Lucas Godoy, ele faz e chama a atenção desses números para mostrar o seguinte: se você quiser, tiver a curiosidade de olhar essa trajetória lá no programa da televisão, está no nosso YouTube. Mas o Lucas chama a atenção para um segundo dado que a gente apresenta, que mostra e deixa muito claro qual é a diferença entre a necessidade do investimento na infraestrutura e o que realmente está acontecendo e o destaque que ele dá, por exemplo, na área de transporte e logística, já que temos um país que depende de 80% de distribuição de bens e produtos feitas por estradas. Então, em 2020, o investimento público e privado em transporte e logística foi de 0,31% do PIB. A necessidade
deste investimento é de 2,26% do PIB. Então tem uma diferença gigantesca aqui, uma necessidade enorme de investimento nesse setor. Nos setores de energia elétrica, telecomunicações e saneamento, a diferença diminui, ela existe ainda, mas ela diminui bastante, não é na escala do que vemos em transporte e logística, e aqui é uma promessa interessante, afinal de contas, houve mudança no marco regulatório dessas três áreas. Aliás, é aqui que Paulo Guedes deposita sua expectativa para aqueles 800 bilhões de investimentos contratados. Enfim, aqui tem muito interesse e a mudança nos marcos regulatórios abre uma boa perspectiva para isso. O Lucas Godoy diz duas coisas importantes. A primeira delas, quando o país não investe aquilo que ele precisa, ele desinveste. O volume de recursos não dá conta nem de manter o que já foi investido. Então, há perda de capital investido. Por isso, a importância de superar essa diferença. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a troca entre a participação do investimento público em queda e a participação do investimento privado em alta não resolve o problema do Brasil, O Brasil precisa organizar as suas contas e reorganizar o seu pensamento de alocação de recursos para dar conta de fazer o investimento com uma participação equilibrada entre público e privado. E nós conversamos também com o Sérgio Valli sobre isso. Ele faz uma leitura interessante porque eu questionei sobre um cenário que foi apresentado ainda em 2019, portanto bem antes da pandemia, pelo governo federal, chamando atenção para uma diferença entre PIB público e PIB privado, colocando toda a expectativa do financiamento e do investimento e do estímulo ao crescimento da economia no setor privado. E Sérgio Valli fala sobre esse debate. Eu acho que essa questão lá atrás de 2019 era uma falsa questão, Thaís. Essa questão de separar PIB público e privado era uma tentativa de demonizar o gasto público, demonizar o investimento público, que não é assim, não funciona dessa forma. Você precisa ter um investimento público que seja muito bem aplicado, que seja de qualidade, que tenha uma regulação muito importante por trás e você consiga, de fato, fazer com que esse investimento aconteça e chegue para a população. O que a gente teve no passado é a dificuldade desse investimento chegar efetivamente a um custo relativamente baixo para a população. Então, o que a gente precisa mudar é justamente isso. Esses marcos regulatórios, uma presença maior de fiscalização em relação a esses investimentos, mas tem sim que manter esse investimento público. A gente não consegue, nenhum país até hoje no mundo conseguiu fazer investimento crescer em infraestrutura sendo só privado. Precisa ter investimento público também, onde em áreas em que o setor privado não vai chegar. Então precisa ter esse mix positivo, só que a gente precisa ter essa ideia. O privado é importante, o público é importante, mas a gente precisa ter um casamento relevante e positivo entre os dois. Só um ou outro não vai funcionar. Portanto, está aí, minha gente, o investimento público perdeu espaço nas chamadas despesas discricionárias, Ele não é uma despesa obrigatória. E uma das maiores fatias dessa perda se dá por conta do orçamento secreto, das emendas de relator, Então, aquele dinheiro que poderia ir para um investimento com uma visão de interesse geral, mesmo que tivesse um cronograma em que privilegia algumas regiões sobre outras, caso do norte contra o sudeste, por exemplo, que é muito mais desenvolvido em infraestrutura, esse investimento está sendo diluído, de forma paroquial e com pouca fiscalização, que, aliás, é um ponto muito enfatizado aqui, como vocês ouviram pelo Sérgio Valli. Está colocada a questão do contraponto. É legal ter superávit, é importante para o Brasil mostrar que está atuando corretamente com a alocação dos recursos, mas quando a gente olha para a conta do investimento e investimento em infraestrutura, essa percepção, ela se desfaz. Pronto, agora vamos falar sobre o mercado de trabalho, que esse sim é boa notícia. Esse sim mostra que existe uma resiliência, como a gente gosta de falar, uma resiliência na economia brasileira. O CAGED, criação de 278 mil vagas com carteira assinada no mês de junho, bem acima do esperado pelo mercado, e a trajetória também é como uma surpresa positiva. Ela é menor do que o que vimos no ano passado, em 2021, especialmente no segundo semestre, quando o Brasil criou quase 400 mil vagas por mês em alguns períodos, mas ela continua muito forte. Nós trouxemos ontem aqui no Money uma análise do Daniel Duque, que é o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas para o IBRE, explicando que, primeiro, a demanda por serviços que tiveram que ser completamente cortados no período mais agudo da pandemia, ela voltou com muita força. E esse é um setor que emprega demais. É o setor que mais emprega no Brasil, portanto, ele é gerador de vagas. Agora tem aqui, o contraponto.
ponto importante. A redução dos salários de contratação tem permitido às empresas conseguirem empregar mais sem aumentar seus custos. Então, o salário de contratação, ele teve um leve ganho na comparação com o mês de maio, mas ainda assim não superou o patamar de junho do ano passado. Portanto, temos mais emprego com a renda menor. Como eu disse há pouco, o IBGE divulga hoje a PNAD contínua. O Gustavo Cruz, da RB Investimentos, me fez um alerta dizendo o seguinte: olha, no começo do ano, a expectativa para a taxa de desemprego batia quase 12%. Agora está em 9 e pouco, 9, mais perto de 10, mas o mercado vai precisar rever isso para baixo. Provavelmente vai ficar mais perto, em alguma coisa entre 9 e 9,5%. Vou trazer aqui a última participação do Sérgio Valli no episódio de hoje. Hoje faço essa divisão com vocês. Primeiro porque estamos sem a voz da Priscila Yazbek nessa sexta-feira, mas a análise do Sérgio é importante para a compreensão desse momento que nós estamos vivendo na economia brasileira e o mercado de trabalho, óbvio, é de interesse de todos, né? É importante entender essa situação. Vamos ouvir o Sérgio. A gente está encerrando a semana com boas notícias do mercado de trabalho, né, Thaís? A gente está vendo esses dados do CAGED hoje, provavelmente a PNAD contínua também deve apontar nova queda da taxa de desemprego e talvez para 9,5%. Então tem um mercado de trabalho que está resiliente. E o que é interessante e que a gente vê isso com mais clareza nos dados da PNAD, que vão ser divulgados hoje, é que o emprego formal está bastante dinâmico esse ano. A gente teve aí um crescimento forte nos últimos 2 anos, especialmente no período mais forte da pandemia, do emprego informal, e agora a gente está revertendo um pouco isso com um crescimento mais intenso do emprego formal, com emprego de qualidade, mas ainda tem esse porém, que você bem lembrou, de que os salários ainda estão baixos. A gente tem uma inflação muito elevada, está corroendo os salários reais, então a gente está conseguindo ter uma melhora no mercado de trabalho expressiva em termos de contratação, mas o rendimento ainda não está correspondendo. E um outro ponto interessante, importante de considerar, quando a gente olha regionalmente, a gente vê que esse emprego formal está crescendo com intensidade no interior. O Centro-Oeste, especialmente, é a região que mais cresce emprego formal neste momento, e isso está atrelado ao agronegócio. Só para a gente lembrar que, de fato, todo esse crescimento nos preços das commodities, a boa safra que a gente está tendo esse ano, está tendo repercussão também mais geral de emprego, não só no agro, mas nos outros segmentos que são importantes dentro dessas regiões. Ô, turma, vamos terminar o episódio de hoje com uma participação especial, porque muitos dados saindo sobre a zona do euro, sobre a União Europeia, dados sobre atividade econômica e também inflação. Vou dar destaque para 2 mais importantes. Primeira delas, estagnação no segundo trimestre na Alemanha e segundo, o índice de preço ao consumidor da zona do euro chegando a 8,9%, todos os alarmes tocando ao mesmo tempo por causa da escalada inflacionária na zona do euro. Essa escalada, claro, ela é um reflexo do choque de custos de energia provocado pelo fornecimento de gás natural, começando pela Alemanha, mas também distribuído para outros países da região. E é importante também saber que é o seguinte, esses dados agora, eles já são aqueles dados que trazem o efeito da guerra na Ucrânia totalmente, né? Até então, havia um certo fracionamento, porque era dado do primeiro trimestre, janeiro e fevereiro ali quase todos sem exatamente o efeito da guerra. Então agora a guerra está mostrando aí o tamanho da conta que ela está mandando para os países. No Money de hoje nós tivemos essa participação especial que eu trago aqui para vocês, que é o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que vai explicar um pouco mais sobre esse fornecimento. Qual é o pacto, por exemplo, que a Alemanha precisa fazer para garantir que não falte gás natural ao país? Diego, bem-vindo, meu querido. O microfone é seu. Obrigado, Thaís. Pois é, os países já chegaram a um acordo nessa semana para ter uma economia de energia de 15%. E isso pensando lá no inverno, quando essa falta de gás natural vai apertar. E a Alemanha, principalmente, é a que tem sido afetada muito por esse corte de gás natural da Rússia, esses cortes que vão acontecendo. E a Alemanha quer mais do que essa economia. A Alemanha quer forçar os outros países, quase, a economizarem dentro das suas matrizes energéticas, justamente para poder contar com esses suprimentos extras lá no inverno, que é a época mais difícil que os economistas estão prevendo para essa questão de energia na Europa. A Alemanha quer importar
energia de outros países. O problema é que ainda não existem acordos bilaterais específicos para isso. A gente sabe que os outros países têm outras matrizes importantes. A França, por exemplo, usa muito a energia nuclear e nesse momento a Alemanha está reativando as suas termoelétricas, queimando o carvão e até se distanciando um pouco daquele plano de energia limpa que é um dos objetivos, um dos grandes objetivos da Alemanha e da própria União Europeia também. Ontem eu conversei com o professor de Energia e Ambiente da USP, o Pedro Cortes, e ele me chamou a atenção para um detalhe muito importante. Quando a gente fala de gás na Europa, a gente sabe que no subterrâneo da Europa, no território europeu, não existe gás natural. Então, por isso, esse gás precisa vir de algum lugar e vem da Rússia, né? São vários gasodutos que fazem esse transporte. A Alemanha também pode contar com um suprimento de gás liquefeito que vem por navios, mas, segundo o que me disse esse professor, esse suprimento não é no mesmo nível, não é na mesma intensidade do que, por exemplo, um suprimento que viria por um gasoduto, né? Até a Alemanha, a União Europeia tem um acordo com os Estados Unidos para comprar esse gás liquefeito justamente para suprir a falta que esse gás da Rússia está fazendo agora. A Rússia diz que houve ali problemas técnicos no gasoduto, no Nord Stream, e a União Europeia, por outro lado, diz que a Rússia está usando a energia como uma arma. Então fica aí essa troca de acusações. E agora, então, a gente aguarda para ver o que a Alemanha pode conseguir em relação a novos acordos, novas negociações para garantir essa energia que vai fazer muita falta no inverno. Olha que legal, Diego Pavão, hein? Que tal? Vamos trazer mais vezes? Eu quero. Gente, rapidinho para terminar aqui, falar um pouco dos mercados. Os futuros americanos abriram em alta, os índices europeus também, depois começaram a devolver as altas por causa desse resultado da inflação. Mas o que está bombando nos mercados são as ações da Apple e da Amazon. Apresentaram resultados ontem acima do esperado, mesmo que não tenha sido, por exemplo, a Amazon apresentou prejuízo, mas os investidores não deram a menor bola. As ações subiram mais de 12%, porque vem aí uma promessa de uma alta na receita a partir do terceiro trimestre muito forte. Então, mesmo com a inflação, a Apple aumentou demais a sua receita, a Amazon também aumentou a sua receita, com promessa de melhorar, portanto, as duas Big Techs, que são os grandes fenômenos, né, do mercado internacional, comandaram ontem uma trajetória super positiva para suas ações e hoje parecem que segue na mesma toada. Para fechar, falando rapidamente, a China aumentando as preocupações, porque há ali agora a dúvida de como é que o governo chinês vai lidar com uma decisão que precisa tomar sobre a meta de crescimento do país. Sabemos que o governo estabelece essa meta de crescimento, que para esse ano é 5,5%, mas ninguém mais acredita que isso vai ser possível. Agora surge dúvida até se já não há ali um desentendimento entre o alto escalão do Partido Comunista e o presidente Xi Jinping. Portanto, quando a China apresenta problemas que, além de econômicos, são geopolíticos e de estabilidade política no país, aí a turma fica de olho. Isso, inclusive, fez os mercados asiáticos fecharem em queda. Eu vou me despedindo por aqui, porque esse episódio hoje foi recheadíssimo, não faltou nada, demos tudo. Te desejo bom fim de semana, se cuidem, um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.